Vamos ver agora o teste da tuberculina intradérmica. O teste cervical simples é mais realizado em gado leiteiro, devido às condições de confinamento, temperamento dos animais. Nesse tipo de técnica diagnóstica de tuberculose, é feita uma área, um pequeno quadrado tricotomizado na região cervical. Então, faz-se um pequeno quadrado numa região como essa, e nesse local é primeiro utilizado, depois de tricotomizado, o cutímetro para verificarmos a espessura da pele. Então, nós vamos medir a área e aqui deu, por exemplo, 1,1, né? Inicialmente. A partir dessa medição, nós vamos pegar a tuberculina com o equipamento próprio, fazermos na área tricotomizada a aplicação. 72 horas após, nós vamos retornar e verificar nesse animal, novamente com o cutímetro, o quanto aquela área inflamou. Dependendo da quantidade, da distância marcada pelo cutímetro, nós teremos uma ideia se o animal está portador ou não da tuberculose. Este seria o primeiro teste, um teste simples de triagem, ou seja, aquele animal dito positivo nesse teste, ele vai ter um outro teste a ser feito para confirmar ou não a possibilidade do animal estar portador da tuberculose. Nesse caso, passa-se ao teste comparativo. Em animais de corte, são realizados testes de prega caudal, que também é um teste mais realizado como triagem, né? Nesse caso, nós vamos nesta região posterior, na base da prega da cauda, e lá vamos inocular também a tuberculina e observar, após a aplicação, 72 horas após, se há ou não uma reação com o mesmo cutímetro. Então, no teste da prega caudal, feito em bovinos de corte, nós também vamos medir, antes de aplicar, qual vai ser o grau aqui de distância da prega, da pele da prega, e após 72 horas, após aplicado a tuberculina, nós vamos observar se houve uma reação inflamatória maior ou menor. Se há uma reação inflamatória maior, o animal é considerado positivo nesse teste, lembrando que assim como a técnica cervical simples, ela vai ter uma segunda contraprova para confirmar ou não essa positividade. Os animais que forem positivos ao teste cervical simples em bovinos leiteiros ou ao teste de prega caudal em bovinos de corte, deverão ser mantidos em observação e quarentena até que seja feito um outro teste confirmatório. Esse teste confirmatório é o teste comparativo cervical e, para ser repetido, ou seja, realizado, é preciso aguardar 60 dias do teste anterior. Por quê? Se utilizássemos esse teste num prazo menor, a memória imunológica, os anticorpos, ainda estão muito presentes e você vai ter uma reação inflamatória forte que vai aparecer na leitura do cutímetro como uma resposta positiva, sem que talvez, não necessariamente, esse animal esteja portador de Mycobacterium bovis. Bem, mas no que se constitui o teste cervical comparativo? Nesse tipo de testes, utilizamos duas tuberculinas, uma aviária e a outra bovina. Por que utilizamos os dois? Para que, se a resposta inflamatória medida pelo cutímetro na região onde foi inoculada a tuberculina bovina for maior, conforme a tabela do Ministério da Agricultura, acima de tantos de resposta no cutímetro, esse animal está realmente portador da tuberculose bovina. Se a resposta na região
onde foi inoculada tuberculina aviária for semelhante àquela onde foi, no mesmo animal, aplicada a tuberculina bovina, é sinal de que é uma resposta inflamatória inespecífica, já que não é o Mycobacterium avium que vai causar doença em bovinos. Por isso, então, esse é um teste confirmatório e que é necessário aguardar um período de tempo. Nesse período de tempo, esses animais deverão ficar em local isolado para que não haja contágio, seja de seres humanos, seja de outros animais. Então, nesse teste, nós utilizamos duas pistolas de tuberculina. Por quê? Mesmo com todas as questões de procurar fazermos uma adequada desinfecção, é importante evitar a contaminação de uma pistola com a outra tuberculina. Então, nesse caso, faz-se 2 janelas de tricotomia na região cervical, no pescoço do animal, e numa inoculamos o Mycobacterium bovis e outro o Mycobacterium avium. E após o período determinado, vamos verificar a resposta inflamatória usando o cutímetro, que também mediu antes e depois da aplicação, após aguardado o período. E aí, de acordo com a tabela, com o resultado, nós teremos o resultado definitivo, se o animal está positivo ou não para Mycobacterium bovis. E se estiver positivo, o que vamos fazer? Nesse caso, a lei determina que seja aplicado na face direita desse animal o ferro quente com a marca P de portador. Esse mesmo procedimento é adotado em animais positivos para brucelose e, conforme a legislação vigente, esses animais deverão ser eutanasiados, eliminados do rebanho, num prazo de 30 dias. Às vezes, o proprietário fica triste com esse tipo de perda, mas ele deve entender que é para o bem maior de seu próprio plantel e evitar as perdas maiores que ele pode ter. E isso é dever do médico veterinário para orientar e garantir a sanidade do rebanho. Alguns estados conseguiram, inclusive, empréstimos especiais para repovoamento de rebanhos bovinos, que os produtores tenham acesso a juros baixos, para que eles não tenham medo de eutanasiar esses animais que forem positivos e assim procederem um bem maior para a sua propriedade e para todo o rebanho nacional. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!